Oi, galera do programa Faniquito! Hoje nós temos um advogado, qual eu admiro muito, porque eu considero uma pessoa honesta, uma pessoa transparente, e isso faz com que eu me identifique muito com ele. E faz tempo que eu tô querendo bater um papo com ele aqui no estúdio. E finalmente, acho que ele é um homem muito difícil, né? Eu consegui, eu tô falando do advogado Delmiro Gouveia. Pode abrir aí, produção, tá ele aqui do meu lado. Tudo bem, Delmiro? Tudo bem, Patrícia. Eu agradeço suas palavras, né? Tô aqui pra gente bater uma bola aqui a respeito daquilo que você quiser me perguntar. Estamos aqui às ordens. Eu sei que você é muito rico de informações, eu te considero uma pessoa muito inteligente. Mas eu gostaria de iniciar conversando com você, falando um pouquinho sobre essas manifestações que estão acontecendo no Brasil inteiro e, de preferência, vamos focalizar a nossa cidade, né? Mogi das Cruzes, que na verdade iniciou-se com o problema do aumento da tarifa dos ônibus, né? O que você achou a respeito? Claro que a gente sabe que não foi o aumento da passagem, foi a gota, né, para que essas manifestações ocorressem. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, Patrícia, eu vejo da seguinte maneira, né? Como você disse, foi a gota, como diz, a gota d'água. Então, o que mostra o descontentamento da população com saúde, com a educação, o desmando que está acontecendo, a começar por Brasília, aquela corrupção toda que no dia a dia o noticiário é corrupção daqui, corrupção dali, jatinho da FAB levando o ministro para lá, jatinho da FAB levando o ministro para cá, para levar o cachorrinho da madame, e Mogi não poderia ser diferente. Lembro bem que no mês de maio nós já fomos às ruas com os estudantes do passe livre, no sentido de que a passagem de ônibus aqui em Mogi é muito cara, ainda é muito cara, porque eu defendo inclusive para estudante passe livre, para desempregado passe livre. E só que aqui nós vivemos numa cidade em que uma meia dúzia de famílias parece que manda aqui nessa cidade quatrocentona, né? E a população aí carente, sem informações nos bairros, né? E eu participei da manifestação no último dia 21, né? Uma coisa bonita na nossa cidade, 40 mil pessoas na praça, né, clamando por mudanças, né, por mudanças, e isso aí veio. Exemplo, o que aconteceu aqui em Mogi? O nosso prefeito aumentou a passagem, né, R$2,90, as empresas de ônibus queriam R$3,40, R$3,41, R$3,42, ele baixou para R$3,30, e depois, com toda essa manifestação toda, houve um recuo, assim mesmo ele deixou a R$3. Deixa eu só perguntar uma coisa. Por exemplo, não existe nenhuma lei, por exemplo, quem que autoriza a esse aumento? É o prefeito que fala, não, pode aumentar, não pode aumentar? E no caso foi o prefeito, que autoriza, né, esse aumento? E existe alguma lei que fala pode aumentar até quanto, ou aumenta quanto quiser? Como é que é isso aí? O que acontece? Aqui em Mogi mesmo tem o Conselho Municipal de Transporte, mas é um conselho que praticamente atrelado, só diz amém, aquilo já vem tudo decidido e eles só homologam. Mas o aumento, então esse conselho sugere o aumento, ou a própria secretaria, uma vez que as empresas de ônibus, elas reivindicam, faz um pedido à administração, e a administração, através do prefeito, baixa um decreto aumentando as passagens de ônibus, através de um decreto. Isso, a lei que rege o aumento é o decreto
sancionado pelo prefeito, né? Aí a gente até discute como é que se faz esse aumento, porque ninguém mostra a caixa preta de tudo isso aí. Como é que faz as planilhas, qual é o custo, qual realmente o lucro das empresas. Isso ninguém mostra. Mostra sim na prefeitura, só que é para dar muita risada, porque outro dia ainda falei no programa que cada empresa tem de lucro 160 mil reais. Eu acredito que cada ônibus, nós temos um estudo que dá mais de R$1 milhão por cada ônibus. Imagina agora a empresa com quantos ônibus a empresa tem. Então, qual é o lucro disso tudo? Porque o que acontece? Igual eu estava falando para você um pouco antes, né? O prefeito, com essa manifestação toda, que foi bonita, bacana, tudo da população, ele se sentiu assim, constrangido, como quem diz, acuado. Eu tenho que atender, porque senão vão me quebrarem aqui, vão me detonar. Então, o que acontece? Ele recuou a R$3. Só que ele não diminuiu, ele não reduziu. Ele deu a passagem a R$3, quer dizer, antes era R$2,90, a R$3 ele deu aumento. E além disso, o agravante, o que ele fez? Ele pegou... Redução do ISS. Ele dá de mão beijada a redução do ISS, quer dizer, as empresas, até 31 de dezembro de 2017. Mandou um projeto à Câmara Municipal. A Câmara Municipal, que é um puxadinho da Prefeitura, né? Ali tem, com exceção, 2 ou 3 vereadores ali. Os demais come na mão do prefeito, até porque tem aquele caso de nepotismo cruzado. Ou eu tenho... Você me aprova tudo aquilo que eu mando, né? E em contrapartida eu te emprego um parente aqui na prefeitura, nisso ou naquilo, um amigo, uma coisa toda. Então, dando... E se recebe? Recebe, mais ou menos por aí, né? É muito franciscano, né? Aí, o que acontece? Então, mandou esse projeto, mas para você ver, beneficiar as empresas de ônibus que operam no município, que já tem um lucro exorbitante. Isso que eu ia falar, é muita grana, cara, é muita grana, porque me desculpe, né? É que, infelizmente, a maioria do povo não tem conhecimento. Você vai ver lá no site da prefeitura que cada empresa ganha 160 mil reais, tem de lucro por mês, para eles, isso é um dinheirão. E não é muito mais que isso. A gente sabe que é muito, no mínimo 10 vezes mais que esse valor, no mínimo. E as pessoas leem lá e acreditam. Por quê? Por ignorância mesmo. Mas imagina que um grupo Constantino, que é dono da Gol, vai vir para Mogi das Cruzes para tirar de lucro por mês 160 mil reais. Grupo Constantino, que é dono da empresa Princesa, né? Imagina que se um grupo de Júlio Simões vai ter... É subestimar muito a inteligência, né? Quer dizer, é revoltante uma coisa dessa. Eu vejo o prefeito trabalhando para os ricos, até porque para fazer cumprimento de campanhas, porque quem é que financia as suas campanhas? Geralmente os empresários, né? Aí é dano que se recebe. Do pobre, o que ele procura? Você pode ver que ele vai nos bairros, beijando criancinhas, sorrindo para lá, para cá, nos bairros, na época de eleição. Depois acabou a eleição, ele só frequenta as rodas dos empresários para fazer os cumprimentos dos acordos de campanha. Então, e é isso que eu acho errado. Eu não me conformo, sabe o que, Delmiro? Chega em época de eleição, eles vão na casa, batem na casa, porque o prefeito ele tem a obrigação de, durante toda a administração dele ir nos bairros, dele bater nas casas, sabe? De fazer... Só em época de campanha que você vê ele fazendo isso, depois ele entra ali dentro do gabinete, né? E não atende a maioria das pessoas, que eu sei que isso acontece. Quer dizer... Eu não entendo, é tudo errado. Acho que o prefeito tem que ficar na rua. Ele tem que ir pra rua, não é ficar ali dentro do gabinete. Ele que coloque gente pra ficar dentro do gabinete. Ele tem que ir lá, dar cara a cara com o povão e tomar um café lá com a Dona Maria. Não sei, cara, eu penso assim.
Eu também penso assim, eu acho que dentro daquilo que a gente vê nas campanhas políticas, nas propostas políticas, eu acho que o prefeito, você chegaria na prefeitura, ele seria o primeiro ali a te recebendo, mas a gente sabe bem que não funciona dessa forma. Muitos tentam falar uma vez ou marcar uma audiência, se não for através de um vereador, de uma coisa ou outra, tudo, não atende, isso não atende, não é só ele. Isso é praticamente em geral, né? Mas mesmo aqui em Mogi, né? Então, voltando à questão do preço das passagens, é cara, né? Temos conhecimento que tem um vereador aí que também levou o caso ao Ministério Público, uma vez que a isenção do ISS, né? Isenção do ISS às empresas de ônibus é ilegal, é uma renúncia de receita, né? Isso aí vai comprometer o orçamento municipal, né? Porque ele está fazendo uma renúncia de receita para beneficiar empresas privadas, né? Deixando até de aplicar esses recursos na saúde, na educação, na mobilidade urbana e em outros setores vitais para a administração, né? Acredito que o Ministério Público deva promover essa ação civil pública, né? Porque a própria lei de responsabilidade fiscal veda a renúncia de receita e principalmente para beneficiar aqueles que não precisam. Teria que beneficiar aqueles que precisam, né? Através de moradia, dar mais condições de saúde, postos de saúde equipados aos bairros, aquela coisa toda, né? Ai, que bom, eu não sabia. Então tem um vereador que entrou pedindo para que e provavelmente deve ser cancelado isso aí, porque não pode, né? Que é o vereador? Pode falar o nome? Posso sim, até porque o próprio vereador, ele se socorreu do nosso escritório de advocacia, né, para que nós elaborássemos um parecer a respeito dessa isenção, né, e nós elaboramos para o vereador Iduígues, e o vereador Iduígues, de posse deste parecer e também de um estudo de uma consultoria, né, da Rugai, onde que demonstra nessa consultoria os lucros que a empresa tem num período de 5 anos, porque... Lucros reais. Lucros reais. E essa consultoria, né, são pessoas que já trabalharam até, inclusive, dentro do próprio grupo Júlio Simões. Então, é conhecedor do assunto, não é uma pessoa que está dizendo por dizer, é uma pessoa que assinou dizendo o seguinte: olha, o lucro é exorbitante. É exorbitante. Eu falo por causa própria. Eu carrego o sobrenome ainda, fui casado com o Heroles e eu sei que isso não é real. Isso não é para dar risada mesmo, para dar risada. Você falando em Heroles, você lembra que também a Heroles tinha isenção e houve uma luta aqui na cidade para que a Heroles viesse a pagar o ISS, né? E era uma empresa tradicional, nascida aqui na cidade, genuinamente mogiana, né? Que era um orgulho aqui para a cidade, e conseguiram quebrar ela. Ela não quebrou por falta de administração, quebrou sim por injeção de influências políticas no sentido de não dar condições de ela rodar no município, para que tinham outros interesses por trás para beneficiar, inclusive, um dos grupos que está aqui em Mogi, e a gente sabe disso. E a própria Heroles depois veio pagar o ISS, onde teve, inclusive, uma ação popular no sentido de que a própria Heroles recolhesse o ISS, onde essa ação foi julgada procedente, onde que o levantamento dos valores que a Heroles deveria recolher era exorbitante. Quer dizer, isso, né, para você ver que realmente faz sentido e faz também falta ao município, porque o município tem condições de dar saúde, educação, mobilidade urbana e outros serviços públicos, justamente dos seus impostos que recebe, as suas tarifas, isso, aquilo, que faz a receita para que o executivo tenha os seus recursos orçamentários para que ele possa cumprir o seu programa de governo, né? E dar mais condições à população.
Concordo plenamente com você. Agora me fala uma coisa aqui. E aquele que eu li no jornal, em relação... eu não sei se é certo, em relação aos 42 milhões que é gasto com o aluguel, que a prefeitura aluga os lixo, ambulância, carros e motos da prefeitura. 42 milhões gasto, eu fico imaginando, dá para a prefeitura comprar os carros, montar uma oficina para arrumar? Como é que eu... Não entendo, cara. Quer dizer, eu até entendo, mas que loucura. 42 milhões. Você compra todos os carros, os lixos, as ambulâncias, sobra, ainda monta uma oficina, põe gente para trabalhar lá para arrumar os próprios carros. Isso é uma vergonha, porque o que acontece? O Tribunal de Contas vetou, né, essa concorrência. Mas mesmo que isso... é a concorrência que estava em andamento, mas atualmente isso vem desde 1997, na época do seu Valdemar, né? Ele já alugava os caminhões de lixo. Eu vou te contar uma história. Em 1998 eu entrei com pedido de cassação do seu Valdemar. Por quê? Justamente denunciando essa questão do aluguel dos caminhões de lixo. E gozado que ali a gente percebeu que na concorrência... Quem fazia na época o lixo? Antes a prefeitura fazia. Aí o que acontece? O Valdemar entrou recolhendo lixo, alugando os caminhões para recolhimento de lixo. E a concorrência na época teve 2 participantes. Na época, Júlio Simões Transporte, né? E a Vega Sopave. Quando abria os envelopes, tinha 3 diferenças, que um diferenciava do outro. A primeira diferença, o timbre da Vega e o timbre da Júlio. Segundo, o preço, um mais baixinho que o outro. E depois embaixo a assinatura. Agora, o contexto, tudo idêntico. E eram envelopes fechados. Eu acredito que se eu pedir para você descrever o que tem nessa sala aqui e pedir para uma outra pessoa descrever, vão descrever o que tem aqui dentro, mas não na mesma ordem. Por aí você vê. E depois veio a coleta de lixo, veio a questão do ônibus, veio esse aluguel dos veículos para a prefeitura, que é ambulância alugada, motos alugadas, caminhões alugados. Hoje, praticamente, o grupo Júlio Simões manda na prefeitura de Mogi das Cruzes. Eles mandam e desmandam na prefeitura de Mogi das Cruzes. Falar em ônibus, outro dia eu peguei um ônibus cara, demorou demais a conta e não tinha cobrador. O motorista de ônibus que estava cobrando, e demorou. O que está acontecendo aí? Você que usa ônibus? Demitindo os cobradores. Está sabendo dessa história aí? Demitir? Mas aí como pode o motorista, sendo 2 funções de cobrador e de motorista, fora o tempo que se gasta? Bom, você está sabendo disso? Eu fiquei sabendo, eu já sabia que tinha algumas linhas que o motorista operava as 2 funções. Cobrava e dirigia, né? Agora, ontem mesmo, já vi nos jornais da cidade dizendo que as empresas de ônibus aqui de Mogi, no caso a Júlio Simões, né, CS Brasil, iria demitir os cobradores, estava até no Mogi News, na edição do Mogi News de ontem, iria demitir os cobradores e o motorista ia ocupar a função do cobrador. E eu lembro bem, né? Antigamente eu entrava em ônibus, estava lá, não fale com o motorista. Agora já pensou, o motorista tem que dirigir, tem que cobrar, embora aqui tenha também o passe, que o cidadão passa aquele cartão, né? Mas muitos não têm, muitos vêm com dinheirinho. Eu mesmo não tinha, demorou, viu? Eles falam até que o ônibus é integrado. Eu lembro bem que eu precisei pegar um ônibus do rodeio, vim até aqui, o terminal, quando eu fui para pegar um outro ônibus, o cara falou, não, você tem que pagar. Eu falei, mas já paguei. Ele falou assim, não, mas como você não tem o cartão, você paga 2 vezes. Mas voltando, eu acho um absurdo você fazer com que o motorista do ônibus tenha as 2 funções, ou seja, cobrar e
dirigir? Eu acho que não. Ele tem que cobrar. Até ilegal isso deve ser, não? Quem tem que cobrar é ilegal, eu entendo. Na própria lei trabalhista, veda a dupla jornada. Entendeu? Não digo a dupla jornada, a dupla função, né? O que acontece? Eu acho que o motorista tem que fazer o quê? Dirigir o ônibus. E o cobrador? Cobrar. Mesmo que você tenha o passe, que só passa na catraca, você passa com o seu cartão, mas ali tem dificuldade, tem pessoas idosas, tem pessoas que não têm mobilidade suficiente, sabe? Orientação. E o motorista, você pode ver que já até é proibido você dirigir falando ao celular. Já pensou você cobrando, você não sei o quê, um itinerário, um trajeto que seria de 10, 15 minutos, aquilo se transforma em uma hora. Eu acho que não é uma questão ilógica. E além do mais, para você ver, vai sobrecarregar o motorista e vai gerar desemprego aos cobradores, né? Então, qual é a função social da empresa? Né? Numa empresa, isso aí ela faz para quê? Aumentar os seus lucros, gerar maior lucro e não modifica, ou seja, em bem-estar a população de maneira nenhuma. Os ônibus, você pode ver, esses tempos mesmo que agora deu a redução de preço da passagem, aquele ônibus que passava de 10 em 10, eles passam um pouquinho com um intervalo maior. Né? Queira ou não queira, há suprimento desses ônibus. O ônibus que levava 30, 40 pessoas, passa a levar 60 pessoas. Então, né, não tem uma fiscalização, parece que é tudo combinado, como quem diz. Isso me faz voltar na época da Aerolis, eu lembro que quando estava aquela confusão terminando, né, que eles já estavam quase caindo fora, tudo era motivo para sair no jornal, para meteção de pau. Se o ônibus batia, meteção de pau. Se o ônibus atropelava alguém, mesmo que o cara entrou na frente do ônibus, eles metiam pau. Tudo. E se o ônibus quebrava, meteção de pau. E quantas vezes que a gente tá andando na rua aí, você não vê uma nota. Quantos carros ferrados, maltratados, velhos, caindo os pedaços. Ninguém fala nada, todo mundo quietinho. Mas você sabe que a mídia, não digo todos da mídia, mas a grande maioria da mídia está, digamos, na teta da prefeitura. Recebe uma verba grandiosa para só falar bem. Você pode ver os releases dos jornais, os releases do noticiário, praticamente aquelas matérias que são enviadas pela municipalidade. O setor de comunicação da prefeitura praticamente manda os jornais, só muda ali um pouquinho maior ou um pouquinho menor, de acordo com os interesses. Mas praticamente não vamos falar disso, ou não vamos falar, esse assunto não podemos falar. Vai o editor, às vezes até o jornalista gostaria de publicar, mas é vedado pelo editor e pelo proprietário do jornal. Então os meios de comunicação aqui em Mogi também, hoje as coisas estão mudando, porque nós temos as redes sociais aí, essas coisas todas. Se eles não publicam, eles vão nas redes sociais, coloca ali, daqui a pouco aquilo se propaga. Então esse monopólio vai se quebrando, mas é complicado. Mas ainda tem muitas pessoas que não têm acesso à informação. Eu até falo que se um dia eu fosse prefeita de Mogi das Cruzes, primeira coisa que eu ia fazer colocar, ou que fosse um tablet, um computador na casa de todas as pessoas para ter acesso às informações. Porque a maioria, as pessoas que elegem, eles não têm acesso. Acha que eles têm um computador em casa, um tablet? Não tem. Eles não têm acesso à informação. Os pobres de maré mesmo que eu estou falando. Entendeu? E são esses que elegem, que é a maioria. Você não concorda comigo? Concordo. E eles não têm acesso à informação, porque não recebe jornal, não recebe revista, não tem um computador em casa. Eu falo que botar um computador na casa, pode estar morando ali numa casinha caindo os pedaços, mas vai ter um computador lá para ele ter acesso às informações. Porque a informação é relação direta com a educação. E educação, o que é? É conscientização. Conscientizar significa mudar o comportamento, mudar a maneira de pensar, mudar a maneira, inclusive, de votar.
que é a importância, né? Ir atrás daquela pessoa. Porque hoje, se você coloca o nome de uma pessoa lá, vem tudo. Se tiver processo, se tiver coisa errada, vem tudo. Se você entrar até no site da transparência do Supremo Tribunal, não tem um negócio, não é? O que acontece, né? É aquilo que nós falamos, os políticos gostam que o povo fica alienado, alheio. Né? Eu vejo países aí que nas escolas, as crianças, cada um na sua sala de aula, ali na sua cadeirinha, é um computador. E hoje, por que você vai renunciar à receita, abrir mão de determinados impostos, que você pode, esse imposto, transformar justamente quantos computadores, igual aqui em Mogi, uma renúncia de 3 milhões. Quantos computadores não podia ser comprado para colocar à disposição, internet grátis, uma série de coisas dá para se fazer, dá para se mudar. Eu sei que de uma hora para outra não se faz, mas aos poucos vai se mudando a cultura e daqui a pouco todo mundo está tendo internet, daqui as informações. O que nós não podemos é que isso fica no meio, na mão de meia dúzia. Inclusive tem uma rádio local aqui, né, que você vê praticamente um horário político pago, né? Porque ali, quem tem um jabazinho ali, fala ali 1 hora toda semana, uma coisa e outra. Você pode ver, é os mesmos. E aos mesmos dominantes na região, né? Então, a mídia também tem uma grande responsabilidade nessa transformação toda. Eu sempre falo isso, viu, Delmiro? Eu já falei várias vezes, né, Prudão? Gente, não acredita no que eu falo, não sou dona da verdade, porque eu sei que eu sou formadora de opinião. Vão atrás, vê se isso é verdade. Precisa ter muito cuidado com o que a mídia coloca, porque é aquilo, né? Você viu até com a manifestação que fizeram com a Rede Globo, né? Da Rede Globo, porque o povo sabe que é tudo comprado, é tudo, né, manipulados, então é complicado. Nós vamos dar um intervalinho agora e a gente já volta aqui com o querido advogado Delmiro Gouveia, que eu quero falar sobre a questão do lixão da Queiroz Galvão. A gente já volta. Voltamos aqui com o querido advogado Delmiro Gouveia. Antes do intervalo, eu falei que eu queria tocar no assunto do lixão, até para me entender melhor, já que você é um homem, né, que tem mais conhecimento, né, principalmente jurídico. O problema, né, o polêmico problema do lixão da Queiroz Galvão. Deixa eu entender uma coisa aqui. Quando eles vieram, inicialmente lá, parece que estava tudo certo para eles virem e ficarem. Para isso, alguém, no caso da época era o Jundiaí, alguém autorizou a vinda deles aqui. Acredito eu que tenha sido o prefeito, que depois de uma hora para outra, aí já não queria mais que ficasse. Foi devido à pressão da população. E como que... Você pode... Qual a sua opinião a respeito disso? Bom, primeiro, eu sou contra o lixão, né? Não precisa me falar que é aterro, sanitário, isso, aquilo. Eu acho que isso de enterrar lixo já está ultrapassado. Agora, esse aterro da Queiroz Galvão, aqui na cidade se tornou uma novela, né? Tornou uma novela, né? A cidade, no início que eles pleitearam, a administração era do Jundiaí, Haroldo, na secretaria do prefeito Junge. Eu sei que com isso parece que teve um acerto lá e a licença de uso, ocupação de solo foi expedida, né, para que permitisse a instalação do lixão. Mas tem uma tramitação. Nisso, a sociedade civil organizada, guerrilheiros do Itapetí e outras entidades, o pessoal lá do Taboão, né, Silvio Marques, ali, líder comunitário do local, e outras lideranças comunitárias foram contra. E a maioria dos vereadores era a favor
Aí não deu certo ali, ou não deu o acerto que se comentava na época que existia com o pessoal do Junge. E aí a Queiroz foi via vereadores. E parece-me que também tinha um determinado acerto com determinados vereadores, ou seja, uma maioria de vereadores que dava a sustentação de aprovar a instalação desse lixão. Mas aí a sociedade veio não ao lixão, não ao lixão, não ao lixão, e essa novela se arrasta até hoje, né? Mudou-se a lei de ocupação do solo, né? A própria Queiroz questionou isso, né? Eu lembro bem que uma vez estava na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, fui resolver um outro assunto e casualmente nesse dia, conversando ali, conversei com um dos técnicos ali da secretaria, falei, não, mas lá em Mogi vai instalar o aterro da Queiroz, né? Falei, mas como? Né? Para você ver, porque a Queiroz Galvão é uma empresa poderosa. O poder econômico da Queiroz é grandioso. Isso aqui para Mogi, para eles, é nada. Então hoje essa questão do lixo, tanto foi na questão no prefeito Valdemar, na questão depois o prefeito Junge, depois o prefeito agora Bertaioli, eles não têm interesse de resolver essa questão. Porque se tivesse, já teria resolvido. Porque a gente sabe que também não é só a questão da Queiroz Galvão, mas atrás, em volta da Queiroz Galvão, tem o grupo Júlio Simões também querendo, tem os Cardoso também querendo, entendeu? Então é muito dinheiro envolvido nessa questão do lixão. Então, como os nossos políticos têm os financiamentos por muitos empresários ligados a essas empresas, então eles têm o rabo preso. Então essa coisa não se decide. Porque se tivesse um prefeito de pulso firme, a questão do lixo... Já teria, realmente. Isso aqui nem sei quantos anos faz. Podia ser usina de incineração, de transformação, qualquer coisa. Estaria resolvido. Nós estaríamos recolhendo o nosso lixo e produzindo qualquer coisa útil com esse lixo recolhido. Só que, até agora, não teve um prefeito firme neste assunto. O que acontece? A coisa está enrolada aí, estão enrolando, jogando com a barriga, conseguiram agora um liminar que fica assustado, mas não fica arquivado o processo de licenciamento e vai... Uma hora, às vezes as coisas, como quem diz, uma hora a população dorme, eles conseguem aprovar. Né? Então, eu acredito que Mogi não deve ter esse empreendimento, né? Até porque o Taboão é o único local que nós podemos ali implantar várias indústrias. Né? O progresso de Mogi seria por ali, porque demais em volta da cidade nós não podemos, que nós temos uma grande riqueza aqui em Mogi, que é os mananciais, as nossas represas, que fornecemos água para São Paulo, né? Praticamente nós aqui em Mogi somos a caixa d'água de São Paulo, né? Então, o que acontece? O nosso governante tem que ver esses problemas, mas de uma forma que efetivamente que venha ao encontro do meio ambiente sustentável, para que as gerações futuras possa ter uma qualidade de vida bem melhor, não da forma como estão querendo pôr e da forma como querem implantar esse lixão. Delmiro, o que você achou aí da greve dos professores, das merendeiras lá, dos servidores públicos da prefeitura? Bom, primeiro eu achei que é uma greve legítima. Foi a primeira greve dos servidores públicos aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Foi a primeira, né? A primeira na história de Mogi das Cruzes, né? E eu achei que o próprio prefeito, ele poderia ter conduzido de uma outra forma. Nós sabemos, né, como advogado, que tem coisas que imediatamente poderia ser concedido, mas tem outras coisas que depende não só do prefeito, depende
de autorização legislativa. Mas o prefeito foi intransigente, não quis conversa com o sindicato, E ele poderia ter, quando começou a manifestação, não poderia chegar e não precisava ter ido até o judiciário para suspender, porque a greve está suspensa. Não que a greve acabou, ela está suspensa. Porque o juiz local da Vara da Fazenda, né, que a Vara da Fazenda aqui em Mogi também é um puxadinho da prefeitura. É a mesma coisa que a Casas Bahia monta lá um departamento de execução para cobrar os seus carnezinhos lá. Porque a maioria dos processos que tem ali na Vara da Fazenda é as ações de execuções fiscais da prefeitura. Um juiz íntegro, que prolatou essa sentença, né, concedeu essa liminar, né, dentro daquela convicção jurídica que ele tem, ele suspendeu. Né? Existe um agravo de instrumento no tribunal por parte do sindicato, mas não quero entrar nessa parte legal. Vamos a coisa mais simples. O que acontece? Houve uma greve dos servidores. O prefeito poderia chegar ali, quando eles queriam conversar, ele mesmo podia chegar: pessoal, sou o prefeito, embora não precisava ser nem apresentação, eu sou o prefeito Bertaioli. Olha, rapaz, essa pauta de reivindicações que vocês estão me apresentando, tem umas que eu posso conceder para vocês de imediato, mas tem outras que eu não posso, até por imposição legal. Gostaria que uma comissão de vocês acompanhasse aqui comigo, que eu vou junto com o jurídico da municipalidade e vamos dialogar. Ele não quis falar com ninguém, eu não acompanhei, desculpa, eu soube da greve, mas eu não acompanhei os trâmites, como que rolou. Ele não acompanhou porque ele entende o seguinte, que essas lideranças desse sindicato que agora está é contrário politicamente à administração municipal. Politicamente. Mas eu entendo o seguinte: a partir do momento que você se torna prefeito, você não é prefeito deste partido ou daquele partido. O partido maior que ele representa é o município de Mogi das Cruzes. E o município de Mogi das Cruzes é composto por todas as facções, por todas as ideologias, por todas as religiosidades. Daí, o que acontece? Ele é o prefeito e na condição de prefeito, ele tem que receber todos os cidadãos que o procuram. No caso, os professores, os servidores públicos. Puxa vida. As merendeiras, tudo. Embora cargos uns mais vamos falar assim, com maior nível cultural, outros com menor nível cultural, mas eu vi aí merendeiras com nível superior. Né? Hoje, às vezes, a escassez de emprego, a honestidade das pessoas faz que procura qualquer função para o seu ganha-pão. Né? Então, ali o que ele queria? Conversar com o prefeito. Não, mas ele manda os seus representantes. Né? E eu acho que ali, politicamente, ele deu um tiro no pé. Né? Primeiro, se indispôs com servidores, né? Que ele é o chefe maior desses servidores. Né? E por quê? Só por não querer dialogar. Ele ia perder ali 10, 15 minutos dialogando. Eu não sabia. Ali, essa greve ficou 4 dias. E ela foi suspensa por uma determinação judicial. E ele também, olha para você ver, outra coisa que ele está fazendo, que a meu ponto de ver é ilegal. Se existe uma discussão jurídica, por que vai se descontar do servidor os dias parados? Espera-se a decisão do final da justiça e aí sim, mas não está se descontando. É verdade que o próprio sindicato entrou também com a medida cautelar, pedindo a suspensão, que ele o município restitua esses valores descontados. Então eu acho que ali, politicamente, ele não foi bem, ele não houve uma condução boa ali nesse sentido. Ele poderia ter recebido esses líderes, essa liderança, né? Com o recebimento dessa liderança, ele atendia algumas reivindicações imediatas que ali daria. Poderia, né? E a greve, vamos falar assim, o movimento ali também já se exauria ali. Eu acho que faltou habilidade política ali.
Não quis papo. Tá bem. Agora vem cá, é verdade que o IPTU de Mogi é ilegal? Como é que é isso aí? Por que que é? É verdade isso? Parece que você já até teve um problema também. Conta pra gente aí, vai. Entenda bem, a questão do IPTU, eu vejo ilegalidade há muitos anos. Antigamente, inclusive, vinham as taxas lá de iluminação, disso, daquilo, tudo inconstitucionais. Então, até 2000. O IPTU era inconstitucional em razão dessas taxas que se colocava no IPTU. Posteriormente, em 2000, em várias decisões já favoráveis, aí o que aconteceu? Em 2001, o Junge, ao entrar, ele mandou para a Câmara uma nova edição, uma nova legislação sobre IPTU. Mas mandou também por decreto, né? E também de uma forma que fere a Constituição, o artigo 150, inciso 1º da Constituição, né? Ferindo ali. E, então, padece de ilegalidade o IPTU. Então, o mogiano está pagando IPTU há muito tempo de forma ilegal. Explica melhor, como assim? Toda cidade cobra IPTU? Explica melhor, não estou entendendo. Toda cidade cobra o IPTU, verdade. Só que da forma como é o IPTU de Mogi, a Justiça tem anulado os lançamentos. Isso quer dizer, numa linguagem mais simples, o IPTU lançado, se aquele que tem sua casinha, falar, não vou pagar. A prefeitura depois tem que fazer uma execução. Ao fazer essa execução, ele promove um embargo, dizendo, olha, eu não posso pagar o meu IPTU, eu não vou pagar o IPTU, não paguei o IPTU porque esse IPTU é ilegal, né? Fere a Constituição, né? E a Justiça já existe precedentes nesse sentido. É que a maioria do cidadão comum, a grande maioria, não tem conhecimento. Além de não ter conhecimento, eles pagam ali em torno de 200 e poucos reais a 300 reais. Ele prefere, às vezes, pagar aquilo em forma parcelada, né? Do que juntar documentação, contratar um advogado para defender esse seu interesse, né? Então, se torna mais caro se ele movimentar o judiciário e procurar os seus direitos, né? E uma coisa também que não se decide de um ano para o outro. Você pode ver, às vezes eu tive defendendo meus interesses, são ações que levam 4, 5, 6 anos. E eu tenho a facilidade porque, como eu sou advogado, o meu escritório mesmo, onde eu tenho escritório ali na Rua Ipiranga, os lançamentos foram anulados pela Justiça, foram anulados aqui. O teu IPTU? Você não pagou? Não paguei. O meu IPTU foi anulado aqui em Mogi. Depois a Prefeitura recorreu ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça manteve. Eu já tinha precedente de outros clientes, né? O próprio Clube Náutico, o Átrio, onde ali na José Bonifácio, ali foi uma das primeiras ações que foram julgadas procedente aqui em Mogi. Eu tive um desses meus IPTUs, aqui em Mogi, foi julgado improcedente, os meus embargos. Recorri e o Tribunal de Justiça, né, reverteu a situação, né? Porque entende dentro daquilo da ilegalidade nos lançamentos. Então, eles determinam que o IPTU de Mogi, né, são nulos, e por ser nulos, a prefeitura não pode cobrar, né? Então, quer dizer, porque que acontece? O IPTU você aprova a legislação de um ano para cobrar no ano seguinte. E se for aprovado, se for considerado nulo, a prefeitura deixa de cobrar aquele tributo, né? Então, a maioria dos mogianos paga IPTU de uma forma ilegal, não que eles estão cometendo ilegalidade, mas a prefeitura cobra ilegalmente dos munícipes aqui em Mogi das Cruzes. E não vejo nenhum vereador, eu não vejo nenhum político fazer esse tipo de coisa. Ainda aconselho aqueles que estiverem me ouvindo aqui, me vendo aqui, né? Se você pagou, você tem direito a repetição do indébito, ou seja, a restituição daquilo que você pagou dos últimos 5 anos. Você pagou agora, você tem 5 anos para trás para você
entrar com uma ação de restituição contra a municipalidade, né? Meu Deus do céu. E por falar nisso, outro dia eu fui pagar uma dívida lá na prefeitura, me cobraram 10% de honorários em cima do valor. Como é que pode isso? 10%? 10%! 10%! Bom, a legislação prevê, por exemplo, se você tem uma dívida ativa... Sempre cobram 10% em cima quando você vai pagar lá alguma dívida, não é isso? Desde que ela esteja em execução, né? Então, vou te explicar aqui como é que funciona. Tem uma dívida ativa lá, R$500. Então, tem as custas, mais lá R$40, então já vai para 540. Então, ela passou a ser quanto? 500 mais 40, 540. Aí, como se ajuiza, já é praxe 10%, que fala que é a sucumbência. Só que eu entendo o seguinte, que essa sucumbência... Só para você, o ano passado mesmo, 2012, para os procuradores do município, eles arrecadaram mais de R$1 milhão. E isso aí não vem para os cofres públicos. Não vem. Vai para onde? Depois, os próprios procuradores rateiam entre si essa sucumbência. Os 10%? Os 10%. Isso é para você ver, esse ano até maio já tinha mais de R$1 milhão. Pode isso? Não, como assim? Quem poderia vetar isso seria o próprio prefeito, né? Dizer que os advogados da prefeitura, o pessoal que trabalha no jurídico, já recebe o seu salário, os seus vencimentos de acordo como procuradores do município, né? Então eu também não acho justo até a sucumbência vir ser rateada entre eles. O que eu acho justo, aqueles 10%, né, ser destinado ao município, que depois o município canaliza isso para educação, para saúde. Já que eles já têm o salário deles. Sim, eles já têm o salário deles. Tem certeza disso que você está falando? É verdade? Verdade. Até porque eu também te faço uma coisa, porque senão as coisas também poderiam ser inversas. A partir do momento que os advogados, os procuradores da prefeitura percam determinada ação, eles deveriam então também ratear a sucumbência da parte adversa. Mas aí não, aí o município que fica com todo o encargo. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Então, eu também sou contra esse rateio da sucumbência aos procuradores do município. Meu Deus do céu. Eu não quero terminar o programa sem falar sobre aquela lei que chama Lei da Transparência, não é isso? Que, eu não entendo muito bem, se você entender, você podia me explicar. Parece que, inclusive, essa lei fala que, por exemplo, no caso, a prefeitura teria que colocar todos os contratos, colocar lá no site. Como é que fala? Explica um pouquinho, você entende isso aí para me explicar melhor? Bom, eu entendo o seguinte, eu acho... Essa Lei da Transparência já existe? Sim, existe... Existe só na teoria, porque na prática não funciona. A maioria dos municípios brasileiros não cumpre essa lei, né? Primeiro, o que acontece? Existe a legislação no seguinte sentido, de que o município coloca no seu sítio, ou seja, no seu site, né? As suas contas, os seus contratos, né? Recentemente teve uma outra lei que qualquer cidadão pode pedir contratos, qualquer informação aos órgãos públicos no sentido de defesa dos seus interesses ou mesmo só para o seu conhecimento, né? Aqui em Mogi mesmo, né? Antes mesmo dessa lei, também na ação popular, na própria Constituição, você tem direito à certidão. Mas pede uma certidão ou uma certidão de inteiro teor de determinados contratos. Lá na prefeitura? Na prefeitura. Eu tenho uma que faz 5 anos, que foi quando teve 5, 6, acho que tem mais, tenho guardado até. Eles nem resposta me deram. Paguei, que você tem que ir lá e pagar, sobre a licitação da agência de publicidade. Está guardado até hoje, nenhuma, pedi cópia, até hoje ninguém me mandou nada, ninguém me deu satisfação, fui lá, paguei, mas eu tenho guardadinho aqui. É complicado, porque que acontece? Vou até te falar como é que funciona na prática. A gente sabe, né? Que acontece? Você entra lá pedindo uma determinada certidão de inteiro teor de determinado contrato. Eles teriam 15 dias para te responder. Eles faz que nem ouviu, faz que nem te viu, né? Quietinho.
você não vai poder chegar lá e pegar a sua informação. Vai reclamar para o prefeito se ele é interessado em não fornecer. Aí você, juridicamente, você tem que entrar com o quê? Com mandado de segurança. Mas muitos não têm essa informação. E além do mais, mesmo as certidões para defesa de interesses, você não é obrigado a pagar, está na Constituição, você não é obrigado a pagar taxa alguma. Só que aqui, ele te cobra. Eu mesmo fui já na prefeitura, pedi taxas, certidões para ajuizamento de ação popular. Queriam que eu pagasse taxa, mas eu falei, não posso pagar taxa porque a lei veda para defesa de interesses, né? Aí o que acontece? Não, então o senhor vai lá e fala com o secretário. Aí eu fui lá, falei com o secretário de Assuntos Jurídicos, o secretário ponderou, né? Pegou e nisso fez um despacho ali, receba o pedido sem o pagamento das taxas, né? Ou das custas, né? Você vê, gente, que coisa. Conhecimento, né? Só que o cidadão comum, ele não tem esse conhecimento, né? Não tem alguém ali, às vezes ele prefere ir lá pagar aquela taxa para não ficar aí questionando, até com medo às vezes de não ser atendido. Só que muitas vezes ele até paga e não é atendido, né? E aí, como você disse, passa 5 anos. Agora, aqui em Mogi mesmo, a questão da transparência também não é bem clara. Porque nem tudo que se passa é verdade. Nos contratos está no sítio da prefeitura. Para você ver, nessa greve mesmo que teve aí, nessa manifestação, o prefeito recebeu uma meia dúzia de gato pingado. Que eu entendo que esses que foram lá não me representam, como também não representa a maioria dos que estiveram na manifestação. Ele prometeu a esse grupo, suposto grupo, né? O que acontece? Que ele iria colocar ali à disposição a planilha, a caixa preta do que acontece com as empresas de ônibus. Não. Até o pessoal entrou e não conseguia as informações. Então o que acontece? Então eles colocam aquilo que interessa. Aquilo que não interessa, deixa quieto, né? Contrariando a legislação. Né? Então eu não sei se isso é governar, eu não sei se isso é governar para o cidadão, para aquele que está lá em Jundiapeba, aquele que está lá nas Varinhas, na periferia da cidade. Eu vejo determinadas ruas aí, entra um prefeito, eles vão lá, uma camada de asfalto. Vem outra camada de asfalto. E aquela rua que está lá no Jardim Santos Dumont, há 40 anos, continua lá o sapo cantando, né? A perereca pulando, é por aí. Dá até dor de barriga, sabia? Ai, é um assunto assim que eu fico muito mal de falar. A gente fica mal mesmo, porque a gente vê que muitos políticos trabalham para os grandes empresários, não para aquele pequenininho. Eu vejo, às vezes, tratores destruindo uma simples moradia na beira de um esgoto. E os caras já fiz uma matéria sobre isso. Os caras vão lá, parece que os caras têm orgasmo naquilo que está fazendo, né? Então, é revoltante. Nosso tempo acabou, né? Que pena. Que é tão bom conversar com você, eu nem senti. Né? Eu nem senti. Olha, gente, posso deixar seu telefone? Pode? Olha, tá aí o telefone do Delmiro, 4727-1597. Delmiro Gouveia, não tem não, é Gouveia, @aasp.org.br. Você vê que ele tem cara super culto, tem muitas informações e não tem medo de falar as verdades, né? Doe a quem doer, não tem rabo preso com ninguém, né? Eu sei que você é um cara lutador, né? Com a tua profissão, você é um cara humilde, né? E já falei, tem muita coisa que me identifico com você. Gosto muito de você. Deixa o programa Faniquito aqui à sua disposição para o que você precisar, e vou precisar de você também, porque informações você tem riquíssimas para me passar, para passar para as pessoas, né? E o que eu tenho que... Nossa, agradeço muito, foi muito, muito prazeroso ter você hoje aqui no programa. Bom,
Eu que agradeço esse espaço, né? E como eu sempre digo, eu posso ser um mísero vagalume, mas eu tenho a minha luz própria e ninguém vai apagar, né? Uns gostam de mim, outros não. Os que não gostam, a gente sabe até por quê, ou imagina o porquê. Mas eu gosto de você. Eu também te adoro. Dá um beijo aqui, Deus te abençoe. Continue assim, cara, não se vende, viu? Não se venda, porque eu tenho você como uma pessoa assim muito honesta, muito especial, diferente, com ideais. Agradeço. Aí... Tá?